Em pronunciamento na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério pediu a convocação imediata do governador do Amazonas, alvo de operação da Polícia Federal nesta manhã. Face ao acontecimento do dia no estado do Amazonas, em face da urgência e da gravidade da situação, faço um apelo a Vossa Excelência que comunique o governador do estado do Amazonas e o convoque para estar aqui na próxima semana. O senador explicou: não sei se temos uma urgência maior do que essa para garantir uma convocação antecipada. Neste contexto, o parlamentar explanou: a operação é contra o desvio de recursos do combate à pandemia. A operação incluiu busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, e a prisão temporária do secretário de Saúde. Olha o que pesa de acusação. Indícios de que funcionários do alto escalão realizaram contratação fraudulenta para favorecer empresários locais, sob orientação da cúpula do governo. Outro sim, o congressista voltou a ressaltar o repúdio à forma como a médica Nise Yamaguchi foi tratada por senadores de oposição no decorrer da sessão de ontem. O sentimento de quem acompanhou essa CPI ontem, o nível de toxicidade e odiosidade com que foi tratada a depoente Nise Yamaguchi no dia de ontem. Gostaria de registrar que isso não é compatível com o decoro parlamentar, não é minimamente respeitoso e humano. Isso faz com que a CPI perca o rumo. Quando alguém atribui a outra pessoa a condição de mentiroso, é um julgamento moral extremamente grave. Só quem não sabe ou não tem isso como um valor importante faz esse julgamento de maneira tão assintosa como aconteceu ontem aqui. Conforme os repórteres Karine Mello e Felipe Pontes, da Agência Brasil, o governador do Amazonas, Wilson Lima, é um dos alvos da quarta fase da Operação Sangria da Polícia Federal nesta quarta-feira. Na ação, que apura supostas fraudes em licitação e desvios de recursos públicos durante a pandemia da Covid-19, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária nas cidades de Manaus e Porto Alegre, além de sequestro de bens e valores no montante de 22,8 milhões. As buscas estão sendo feitas na casa de Wilson Lima, na sede do governo do Amazonas, na Secretaria de Saúde, na casa do secretário de Saúde, Marcelo Scampelo. A casa do dono do hospital Newton Nins e o hospital também estão na lista. Ao todo, as buscas são realizadas em endereços ligados a 18 pessoas. Em um dos endereços, ligado ao empresário Newton Nins Jr., os policiais foram recebidos informou a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, responsável pelo caso na Procuradoria-Geral da República. Foi uma situação bastante constrangedora e perigosa lá em Manaus, afirmou ela na manhã desta quarta-feira, durante sessão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Foi a primeira vez que eu, em 30 anos, vi ocorrer, afirmou Lindora Araújo. Como foi uma situação muito sui generis, uma situação que eu nunca tinha visto acontecer, eu achei por bem comunicar, acrescentou ela. As diligências desta manhã foram autorizadas pelo ministro Francisco Falcão, relator do caso no STJ, onde o processo tramita devido ao foro privilegiado do governador do Amazonas. O magistrado determinou ainda a prisão temporária de 6 investigados com prazo de 5 dias, bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal de 27 pessoas e empresas. Na manhã desta quarta, enquanto os policiais ainda estavam na rua, a Corte Especial do STJ chegou a pautar o recebimento de denúncia contra Lima e outras 17 pessoas. A peça de acusação, assinada por Lindora Araújo, foi apresentada pela PGR em julho. O julgamento acabou adiado pelo relator a pedido da defesa de Wilson Lima e de outros investigados, que solicitaram mais prazo para analisar os autos do processo. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que funcionários da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas realizaram contratação fraudulenta para favorecer um grupo de empresários locais para a construção de um hospital de campanha, sob orientação da cúpula do governo do estado. Esse local não atende às necessidades básicas de assistência à população atingida pela pandemia Covid-19, bem como coloca em risco de contaminação os pacientes e os funcionários da unidade, disse o órgão em nota. Os contratos assinados em janeiro de 2021 com o governo do Amazonas para serviços de conservação e limpeza, lavanderia hospitalar e diagnóstico por imagem no hospital de campanha
tem indícios de irregularidade no processo licitatório, prática de sobrepreço e não prestação de serviços contratados, de acordo com os investigadores. Os indiciados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato e pertencimento à organização criminosa e, se condenados, poderão cumprir pena de até 24 anos de reclusão. Assista. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, eu queria fazer duas ponderações. Primeiro, em relação à fala que o senador Marcos Duval fez aqui, ele expressa um sentimento de quem acompanhou a CPI ontem. Eu fiquei aqui, acompanhei os procedimentos todos e o nível de toxicidade e de odiosidade com que foi tratada a depoente no dia de ontem. Registrar que isso não é compatível com a dignidade do próprio decoro parlamentar. Mais do que isso não é minimamente respeitoso e humano, para ser bem econômico. Quando alguém, senhor presidente, atribui a outra pessoa a condição de mentiroso, é um julgamento moral extremamente grave. Só quem não sabe ou não tem isso como um valor importante faz esse julgamento de maneira tão assintosa como aconteceu ontem aqui. E com alguém que tem uma história, tem uma biografia, tem família. Tinha um irmão sentado do lado aqui se emocionando por diversas vezes. Acho que ninguém observou. Então ontem foi assim, algo que não seria adequado se repetir no âmbito do Senado Federal. O Senado, que é uma casa de maduros, casa de temperança, casa de equilíbrio, me pareceu ontem o oposto disso. Então, eu queria fazer essa constatação, porque isso faz com que a CPI perca o rumo. E são tratamentos diferentes. Quem está acompanhando a CPI observa que quando tem alguém que não comunga ou que não dialoga com a linha de entendimento do grupo majoritário na CPI, é tratado de um jeito. Quando é alguém que dialoga com a compreensão, com as pretensões, com as convicções dos que estão em grupo majoritário na CPI, o tratamento é outro, totalmente diferente. Então, queria fazer esse registro e por... Desculpa, eu que... Mas não liberou... Agora, ok. E o apelo que faço a Vossa Excelência, considerando o precedente que Vossa Excelência abriu ontem, quando desconvocou alguns convidados e convocou para hoje a doutora Luana Araújo, face ao acontecimento do dia no estado do Amazonas, face à urgência e à gravidade da situação, faço um apelo a Vossa Excelência que comunique o governador do estado do Amazonas e o convoque para estar aqui na próxima semana, na terça ou na quarta-feira. Senhor presidente, a operação é contra desvios de recursos para o combate à Covid-19 e diz a matéria: a Polícia Federal cumpre 25 mandados judiciais na manhã desta quarta-feira em Manaus e em Porto Alegre, incluindo busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, e a prisão temporária do secretário estadual de saúde, Marcelo Campelos. Olha o que pesa de acusação. Indícios de que funcionários do alto escalão da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas realizaram contratação fraudulenta para favorecer grupo de empresários locais sob orientação da cúpula do governo do estado, de um hospital de campanha que, de acordo com os elementos de prova, não atende às necessidades básicas de assistência à população atingida pela pandemia. Eu não sei se nós temos uma urgência maior do que essa para garantir uma convocação antecipada. Vossa Excelência antecipou a convocação de Luana Araújo, que não integrou a equipe do governo, estava previsto, não integrou, achou que isso era uma questão urgente. Eu penso que essa situação aqui que nós estamos diante dela é uma situação urgente e demonstraria sim à comissão, ao Brasil, o acerto da decisão.
da cautela, da diligência, da apuração dos fatos, da busca da verdade. Então, o apelo que faço a Vossa Excelência é que, considerando esses acontecimentos, nós temos a convocação aqui do secretário Marcelo Campelos, nesse caso teria que pedir autorização judicial para sair da cadeia e vir. Temos a convocação do ex-secretário executivo da pasta da saúde do Amazonas e temos também o governador. Vossa Excelência, querendo, decidindo assim, poderia fazer a convocação do próprio governador ou, inicialmente, dos gestores diretos da pasta. É o apelo que faço a Vossa Excelência. Senador Alessandro. Obrigado, senhor presidente. Apenas para deixar registrado que, de fato, o ideal é que todos nós possamos nos portar de forma urbana, educada, tranquila. Mas quero deixar bastante claro que o requisito primeiro para não ser chamado de mentiroso é não mentir. Então, o cidadão que comparece numa CPI para deliberadamente, independente do gênero, para deliberadamente enganar, mentir, omitir, vai ser confrontado. Vai ser confrontado com dados, com a realidade e com fatos. Isso aconteceu ontem e um eventual momento de um exagero de retórica não vai deixar, não vai eclipsar, não vai ocultar o fato. O fato é que a doutora Anísia compareceu em grande parte para desinformar. Isso precisa ser confrontado, porque não pode instalar uma CPI no Senado para continuar desinformando o cidadão. É o contrário. A gente está aqui para buscar a verdade e vamos fazer isso dentro da forma que nos pareça mais equilibrada com a liberdade parlamentar que todos temos. Bom dia, senhor presidente. Só para registrar, antes de falar, que algumas situações aqui nessa CPI, principalmente os depoimentos, tem sido uma constante mesmo. Alguns senadores fazerem arguição aos depoentes e antes das pessoas terminarem, quando o senador não concorda, já corta a palavra do depoente. Isso é uma constante que eu espero que não se repita. Mas, senhor presidente, eu queria informação porque já foi colocado aqui na pauta hoje às 9 horas e eu já tinha alertado que eu não ia concordar mais com esse tipo de procedimento, uma série de requerimentos. E eu gostaria de saber se o senhor vai colocar, porque eu gostaria de não concordar e arguir a questão do nosso regimento que não permite esse tipo de procedimento. Eu já tinha avisado, nada contra os requerimentos, mas eu espero que isso seja respeitado daqui por diante na nossa CPI. E eu quero também comunicar aos senadores e senadoras que todos os requerimentos que foram feitos solicitação de informação estão chegando e estão à disposição dos senadores, que era importante, principalmente os autores dos requerimentos terem acesso às informações que eles pediram para poder ter informações e o trabalho fluir melhor. Eu concordo com a excelência, senador Ciro. Fique tranquilo que a gente nada vai fazer aqui se não for de comum acordo entre todos nós. Perfeito. Eles não dão nenhuma importância para isso, porque o que eles estavam preocupados desde o início era com a narrativa, sustentar a narrativa. Então, foi um dia triste para o Senado, em razão do tamanho do desrespeito e da arrogância demonstrada por parte de quem estava dirigindo, inquirindo e constrangendo a depoente. E a gente vai ter Luana Araújo. Qual a sua expectativa para o depoimento dela? Veja, eles estão preocupados, pelo visto, pelo que adiantou o próprio presidente Omar, quando tenta arrancar da doutora Anísia ali uma classificação, né? Perguntou para ela como que a senhora classifica alguém que não tem um CRM que prescreve, querendo colocar palavras na boca dela para classificar pessoas. Pelo que ele antecipou ali, ele já antecipou hoje, vai perguntar a mesma coisa, né, para essa profissional que vem aqui amanhã. Qual o papel que essa pessoa exerceu no âmbito do Ministério da Saúde, do governo? Qual a evidência que ela pode trazer aqui? Pelo visto, eles estão mais preocupados em trazer alguém aqui para poder explorar a sua opinião, a sua definição sobre papéis. Mas os mesmos que querem trazer aqui alguém para dar opinião sobre situações e fatos, negaram hoje a convocação, o convite
de profissionais que poderiam vir aqui falar de protocolo de atendimento, porque dizem que isso não é objeto da CPI. A CPI perdeu o rumo, perdeu o foco, perdeu o objeto e está perdendo também a compostura ao tratar pessoas profissionais, mulher, como tratou a doutora Nízia hoje. Os governadores enviaram uma carta. Como fica essa situação? Eles vão passar de convocados para convidados ou vocês vão aguardar o STF, a decisão do STF? Bom, o que foi aprovado no âmbito da CPI foi a convocação de governadores. Não houve aprovação de requerimento de convite de governadores. Então, o presidente não tem a prerrogativa de transformar convocação em convite. Ele teria que submeter ao colegiado para essa mudança. Me parece que ele já até disse que não faria isso, que aguardaria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, seria muito incomum a CPI agir de maneira desigual numa investigação como essa, porque é objeto de investigação aqui tanto as ações quanto as ações ou omissões do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Os requerimentos aprovados, eles têm esse condão. Agora, você quando é alguém ligado ao governo federal, aí o método, o modelo é a convocação. Agora, governadores que estão sendo convocados em razão de operações da Polícia Federal que apontam para possíveis práticas criminosas, suspeitas de contratos fictícios, superfaturamento, desvio de finalidade, corrupção. Aí, nesse caso, teria que ser convite. Eu penso que isso vai na contramão daquilo que é o papel legítimo da CPI, que é apurar os fatos, as condutas. Ninguém está pré-julgando, seja governo federal, seja governos estaduais. Da minha parte, eu não pré-julgo. É preciso apurar os fatos, as condutas, para, ao final, se recomendar ou não o indiciamento em razão de eventuais práticas ilícitas. Mas mudar de convocação para convite, não acho que seja um caminho justo e adequado, considerando o modelo adotado para os membros do governo federal. Obrigada, senhor.